Glória a Deus, aleluias, a paz do Senhor Jesus, que Deus te abençoe de uma forma linda, maravilhosa, especial. Graças a Deus, mais um dia, o Senhor nos concede vida, saúde, força para vencer e lutar pelos nossos objetivos. Que Deus possa derramar ricas bênçãos sobre a tua vida. Já quero mais uma vez lhe pedir, não se esqueça, se inscreva no canal. Seja você também um missionário na obra de Deus. Envie essa mensagem para outras pessoas, para que o Espírito Santo de Deus possa alcançar corações sedentos através da sua vida. Você vai ser um instrumento na mão de Deus, evangelizando, fazendo missão também, compartilhando essa mensagem para que o Espírito Santo de Deus alcance mais vida. E eu quero dizer para você nesse momento, Deus está no controle. Acalma o teu coração. Deus está no controle. O Deus que acalma a tempestade está no controle da sua vida. O Deus que acalma o vento está no controle da sua casa. O Deus que acalma qualquer adversidade está no controle da sua família. Eu sei que é normal em alguns momentos nós ficarmos desesperados por causa das situações adversas. Mas nós precisamos entender e ter confiança que Deus está no controle. Porque Deus está permitindo algo, não significa que Ele não está no controle. Pelo contrário, Ele está permitindo com algum propósito. Aí você precisa entender o processo para você chegar no propósito. Se você pular do barco no meio do processo, você não vai entender o propósito de Deus na sua vida. A Bíblia diz que Jesus chama os discípulos. Marcos 4,35. A Bíblia diz que Jesus chama o discípulo naquela tarde para passar para outra banda. Quem chamou os discípulos foi Jesus. Se Jesus falou, está falado. Se Jesus deu a palavra, acalma o teu coração. Se Jesus falou, passemos para outra margem, então nós precisamos ter confiança. Vamos passar para outra margem. Porque quem está chamando, quem falou, é aquele que criou os céus e a terra. E Jesus falou com os discípulos, passemos para outra margem. E eles entraram naquela embarcação. Eles começam navegando para o outro lado da margem. Entenda, meus queridos, que alguns que estavam naquela embarcação com Jesus eram homens experientes na pesca. Eram homens que tinham barco de pesca. Quando eles olhavam para o tempo, eles sabiam se o tempo estava para tempestade ou se estava para peixe. Quando eles chegavam na beira do mar, eles sabiam se o tempo estava bom, se o tempo estava ruim. Mas eles entram naquela embarcação e começam a navegar com Jesus. A Bíblia diz que Jesus, ele vai para a polpa do barco repousar do seu cansaço físico. E o barco vai navegando. Os discípulos naquela embarcação. Eu imagino que os discípulos estavam até contando as histórias que tinham acontecido, os milagres que eles presenciaram. Estavam todos eufóricos, que nunca tinham visto aquilo, e de repente começa a presenciar todos os dias milagre. E aquilo era maravilha no coração deles. Só que de repente, a Bíblia diz que sobreveio uma grande tempestade. A Bíblia diz, irmãos, que levantou-se grande tempestade. Não foi pequena, não. Foi uma tempestade muito grande. Quem sabe uma tempestade grande que nem eles, com toda a experiência no mar, tinham enfrentado ainda. Você está enfrentando essa tempestade? Essa tempestade também se levantou contra a sua vida, sem você ao menos esperar. Ela chegou na sua porta batendo, sem pedir licença para entrar. Você está passando por essa tempestade grande, essa tempestade que tem mexido com sua estrutura, que tem até mesmo atingido o seu relacionamento dentro de casa, na empresa, no trabalho. Você está enfrentando essa tempestade hoje na sua vida? Eu estou lhe perguntando porque se você responder que sim, eu também já quero te dar a resposta. Porque o Deus que acalma a tempestade está no controle da sua vida. Acalma o teu coração. O Deus que acalma qualquer tempestade, Ele está indo de encontro a você nesse momento para segurar nas tuas mãos e dizer que o barco não vai naufragar,
que o barco não vai afundar, porque Ele é o capitão desse barco, é Ele que guia a sua vida. É verdade, irmãos, que em muitas situações nós enfrentamos problemas adversos. Para quem está do outro lado, muitas das vezes é fácil. Mas para quem está no meio do furacão, as coisas é difícil. Você pede ajuda e ninguém te ouve. Você pede socorro e ninguém te escuta. Você pede para alguém te ajudar e todos viram as costas. Ninguém entende o que você está passando. E é como ficasse no meio de um furacão, para lá e para cá, só rodando. E o problema continua no mesmo lugar. Eu sei que tem problemas que é difíceis, porque eu também já enfrentei muitos problemas difíceis na minha vida. E eu sei que você também, como ser humano, enfrenta. Tem problema que nos abate, tem problema que entristece o nosso coração, tem problema que faz a gente chorar dia e noite pedindo a Deus misericórdia. Tem certos problemas que dá vontade de fugir, fechar a porta do quarto e se esconder embaixo da cama e ninguém nos vê. Tem problema que machuca, tem problema que nos fere, tem problema que nos quebra por dentro. Mas com tudo isso nós precisamos tirar algum proveito, porque em todos os problemas da vida eu posso sair dele adquirindo experiência. Sabe como? Depende como que eu vou enfrentar o problema. Depende como que eu vou encarar o problema. Se eu me jogar em cima de uma cama, o problema vai crescer. Se eu correr, o problema vai correr atrás de mim. Não tem para onde eu correr, não tem para onde eu fugir. Eu preciso enfrentar ele. Porque quanto mais eu adio, mais ele vai crescendo. Mais ele vai me ferindo. Mais ele vai me tocando. Quanto mais eu corro, mais perto ele vem. Então nós precisamos se posicionar para enfrentar os problemas que sobrevêm sobre a nossa vida. A Bíblia diz que o temporal foi muito forte. Quem sabe o barco ficava chacoalhando para lá e para cá. Eu não sei se você já teve essa experiência, mas eu já tive a experiência de ir no mar pescar algumas vezes. E uma dessas vezes, quando a gente estava retornando pela tarde, não era uma tempestade, mas começou a soprar um vento. E lá no mar começou umas ondas. E o barco começou a chacoalhar. O barco deitava de lado assim que as águas, quando batia, entrava dentro. E eu não tinha experiência, fiquei com medo. E o capitão e a pessoa que era responsável pela embarcação, que foi com a gente, que nos levou para pescar, estava bem tranquilo, estava pescando. E eu ali meio com o coração aflito, não querendo demonstrar aquele medo, mas por dentro o coração cheio de medo. Imagine só os discípulos como estava nessa situação. Aquele temporal, aquela tempestade. E eles começam a andar de um lado e para o outro. Sabe por que eu tenho essa certeza? Porque quando a tempestade bate na nossa vida, a primeira atitude nossa é querer resolver com nossos próprios braços. E eles tinham experiência. Com certeza eles tentaram de alguma maneira mexer no controle do barco, nos leme, tirar a água. É normal a gente querer tomar uma atitude para resolver logo o problema. Mas tem problema que a gente cansa e ele não resolve. Tem problemas que a gente dá toda a nossa força e a gente não sai do lugar. E era justamente esse problema que eles estavam enfrentando. Porque tem problema que é para o homem, tem problema que é para o médico, tem problema que é para a ciência, tem problema que é para o juiz e tem problema que é para Deus. E a glória dele ele não divide com ninguém. Tem problema que só ele resolve. É por isso que ele é o Deus do impossível. E eles tentaram de todas as maneiras e não tiveram êxito. E de repente, alguém se lembra que Jesus estava lá na polpa do barco dormindo. A polpa do barco é onde está todo o controle da embarcação. E Jesus dormindo, ali simboliza um sono físico, que para nós espiritualmente está dizendo o silêncio de Deus. Jesus estava em silêncio com eles, mas mesmo em silêncio, ele estava no controle daquela embarcação, porque ele estava na polpa. E o silêncio de Deus, muitos momentos, nós não entendemos. Em muitos momentos, o silêncio de Deus machuca mais do que a provação. Porque a provação nós estamos passando por ela.
E o silêncio de Deus, nós clamamos e Ele não responde. E a gente começa a questionar: será que Deus não está me vendo? Será que Deus me desamparou? Será que Deus me esqueceu? Mas Ele está dizendo para você agora que mesmo Ele estando em silêncio, Ele está no controle da sua vida. Quem guarda a tua casa é Ele. Quem protege a tua família é Ele. Quem abençoa a tua vida é Ele. Ele pode estar até em silêncio, mas Ele está no controle. E a Bíblia diz que eles vão até Jesus: mestre, mestre, não importa que nós perecemos. Eles vão até Jesus com uma pergunta. Só que eles já tinham passado por inúmeras experiências de milagre com Jesus. Só que agora eles se deparam numa situação como se tudo aquilo que eles tivessem vivido e presenciado tivesse apagado da mente deles. O Deus que tinha feito tanto milagre, agora ele se desespera e pergunta: não importa que perecemos? E Jesus, irmãos, ele levanta do barco. Ele não responde aos discípulos, porque quando Jesus ele levanta para resolver o problema. E nesse dia Deus está se levantando diante do teu problema. Aquilo que para você parecia perdido, aquilo que para você parecia uma causa impossível, Deus está se levantando e indo diante do teu problema. Ainda que Ele esteja em silêncio, mas Ele está indo agindo na tua causa, entrando com a providência, abrindo a porta para você passar, acalmando a tempestade, mudando todo o cenário da sua vida, para que possa você chegar no lugar seguro, no porto desejado. E Ele levanta e acalma o vento e acalma o mar. E Ele se levanta e disse ao mar: cala-te, e a tempestade aquieta-te. E a Bíblia diz que houve uma grande bonança, porque o Senhor Jesus Cristo ele dá ordem até no tempo. Imagine na sua vida, imagine nos teus problemas. Se Ele é aquele que manda até na natureza, que o homem não tem o controle, imagine a nossa vida. Esse meu problema e o teu problema que nós estamos enfrentando não é nada diante de Deus. Basta apenas uma palavra que está resolvido. Mas o segredo está ir até Jesus. Porque eles foram até Jesus: mestre, 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 não importa que perecemos, nós precisamos ir até Jesus, para que Ele possa solucionar os nossos problemas. E Jesus acalma e houve grande bonança. Aí Jesus vira para eles e pergunta: por que sois tão tímidos? Ainda não tende fé? Porque na presença de Deus, meus irmãos, nós precisamos ter ousadia. Não ousadia para querer determinar, mas ousadia para usar a nossa fé. Ousadia para enfrentar os nossos problemas e acreditar que o Deus do impossível está conosco. Não é ousadia para querer ultrapassar o limite, porque existe um limite para nós, porque nós precisamos entender a vontade de Deus, mas ousadia para usar a fé, para ter confiança, ousadia para ir até Jesus e clamar a Ele para que solucione os nossos problemas. E houve grande bonança. E Jesus está falando nessa manhã ao teu coração que a bonança está chegando na sua casa. A bonança está chegando em meio à sua família. Acalma o coração, essa tempestade não é para afundar o teu barco. Essa tempestade não é para naufragar a tua fé. Mas essa tempestade é para que Deus se revela na tua vida como todo-poderoso e aquele que está no controle da sua vida, e você creia que aquele que tem o poder sobre a natureza é o mesmo que tem o poder sobre a tua vida. Deus está no controle da sua vida. Acalma o teu coração. A vitória é nossa em nome de Jesus Cristo. Que Deus vos abençoa. Nesse momento eu quero orar juntamente com você, para que nós possamos alcançar o céu com a nossa simples e humilde oração e que o Senhor venha fazer a vontade dEle na nossa vida, em nome de Jesus. Amado Deus e querido Pai, graças nós lhe damos, Senhor, porque o Senhor é um Deus rico, misericordioso e poderoso. E o Senhor, quando estava nos discípulos, Pai, naquela embarcação, o Senhor estava no controle da vida deles e no controle daquela embarcação, e não deixou aquele barco naufragar.
E eu tenho a plena confiança que também é assim com a nossa vida, Deus. O Senhor está juntamente conosco nessa embarcação e nós vamos chegar do outro lado em nome de Jesus Cristo. Pai, acalma essa tempestade que está entristecendo o coração, Jesus, dos teus filhos. Acalma esse vento, meu Deus, que o Senhor possa estender as tuas mãos poderosa e maravilhosa, abençoando essa casa que está vivenciando essa tempestade destruidora, esse furacão que tem mexido com toda a estrutura dessa família. Ó meu Deus fiel, esse problema, Pai, que diante, ó Deus eterno, da ótica humana, não tem solução, e esta vida anda desesperada sem saber o que fazer. Deus, da mesma maneira que o Senhor se revelou para os discípulos naquela embarcação, se revela, meu Pai, para os teus filhos. Mostra, meu Deus, o teu poder, a tua grande e infinita misericórdia. Acalma essa tempestade, socorre essa vida. Ó meu Deus querido e amado, abençoa, Pai, que o Senhor possa agir nessa casa de uma forma especial, abrindo as portas, prosperando, meu Deus. Que o Senhor possa, meu Pai eterno, agir diante da necessidade dos teus filhos, aquilo que cada um tem apresentado nas tuas mãos. Que o Senhor venha, meu Deus fiel, abençoar segundo a tua vontade e misericórdia, derramando as tuas bênçãos, a tua graça, Pai. Que o Senhor esteja com esta família, Deus, em nome de Jesus Cristo, porque a vitória é nossa em nome de Jesus. Que o Senhor possa abençoar de uma forma especial e maravilhosa. Que Deus te abençoe. Que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja contigo. Em nome de Jesus Cristo. Amém.